Seguinte, agora eu tenho uma reportagem que eu tinha prometido no começo do programa. Muitas pessoas estavam comentando, escrevendo para mim ali. Passar é inacreditável. Pois é, nós vamos falar da morte dessas duas meninas com essas novas cenas que nós conseguimos. Não do atropelamento, você vai entender. Essas são Isabelle e Isabela, que foram atropeladas aqui em São Paulo. O motorista é o Brendo. Ele estava em altíssima velocidade, a perícia ainda não estabeleceu a quantos quilômetros por hora ele andava, mas números preliminares apontam que ele estava bem acima de 100 quilômetros por hora. O Brendo disse que ele não estava acelerando tanto e que não era o costume dele acelerar dentro da cidade, que naquele dia foi uma fatalidade. O sinal amarelo piscou, então para dar tempo de passar eu dei uma aceleradinha. Ele disse que só acelerou fatalmente naquele ponto, porque ele queria passar pelo amarelo, mas que ele não tinha o costume de ficar correndo pela cidade. Tudo isso é desmentido pelas imagens que nós conseguimos. O Balanço Geral da Tarde teve acesso a outras cenas. Esse carro preto aqui, volta a imagem, peraí. Veja você a velocidade de todos os outros carros. Pode soltar. Olha o preto, esse que passa. Como ele está bem acima de todos os outros. E agora quando ele entra, você percebeu que ele também está em alta velocidade? Essas imagens foram gravadas dias antes e algumas horas antes do acidente e mostram que o Brendo, sim, independente do dia ou da hora, ele tinha o costume de acelerar demais. Agora, somando a isso, ele tem várias infrações de trânsito, mais de 70 pontos na carteira. O Brendo dos Santos, de 26 anos, que aparece dirigindo sempre correndo, ele continua preso preventivamente. Os advogados dele querem que ele responda a esses crimes em liberdade. Mas depois dessas novas cenas, vai ficar cada vez mais difícil sair da cadeia. Reportagem corajosa com o DNA aqui do Balanço Geral da Tarde. Pode soltar. São imagens novas e exclusivas. Elas mostram o carro dirigido por Brendo dos Santos dias antes do acidente que matou duas jovens em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. No dia 1º de abril, às 10h51 da noite, Brendo entra na via sem olhar e aparentemente em alta velocidade. No dia 8, ele repete a mesma conduta. Nessas imagens foi verificado que o Brendo ele trafegava em altíssima velocidade e também foram pegas algumas imagens anteriores à data do atropelamento. E também foi verificado nessas datas anteriores que o Brendo trafegava com seu veículo em excesso de velocidade, descumprindo sinalizações. Brendo dos Santos, de 26 anos, está preso preventivamente desde que atropelou e matou Isabela Regis e Isabelle Costa, de 18 anos, na noite do dia 9 de abril. Segundo a polícia, ele participava de um racha. As vítimas voltavam para casa e foram atingidas na faixa de pedestre, com o semáforo ainda no amarelo. Para a acusação, a situação de Brendo pode se agravar ainda mais. Além das novas imagens, ele tem 2 boletins de ocorrência por acidente de trânsito em 2022 e 2023, além de 12 multas por excesso de velocidade. O carro, segundo a defesa das vítimas, também foi modificado e estava mais potente do que a versão original. Por si só, já tem 173 cavalos e com as modificações que foram efetuadas, ele pode chegar até 198 cavalos. E um carro com 198 cavalos, ele pode ultrapassar 200 km por hora. No dia do acidente, uma nova testemunha teria visto o veículo em alta velocidade. Ela confirmou que Brendo andava em alta velocidade no momento do atropelamento. Então, essa testemunha nova, Leíra, não tinha sido mencionada e agora nós já sabemos também que também tem mais uma testemunha. A defesa de Brendo informou em nota que o caso está em segredo de justiça. Disse ainda que Brendo e a família dele se solidarizam profundamente com a dor vivenciada pelos familiares das vítimas e que respeitam o período de luto e que, por isso, neste momento, não vão se manifestar. Estudante de direito, Brendo responde por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele foi flagrado dirigindo acima do limite de 60 km por hora estabelecido para a via. Andar nessa velocidade, dessa forma, é efetivamente a forma que o Brendo anda
por natureza, né? É a forma com que ele conduz o veículo de forma perigosa, a todo momento colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, infelizmente, esse duplo homicídio ocorreu naquela data, mas poderia ter ocorrido muito antes, tendo em vista a forma com que o Brendo costuma dirigir o seu veículo. O advogado fala muito bem, era só uma questão de tempo. Quando você fica correndo desse jeito, igual um maluco, é só uma questão de tempo para a tragédia acontecer e agora o Brendo vai ter que arcar com as consequências que estão cada vez piores. Aqui no Brasil, crimes de trânsito já não deram nada. Hoje não é bem assim. Tem muita gente pegando 20 até 30 anos de cadeia depois de ter matado. Então é para você se conscientizar antes de pisar fundo e principalmente antes de pegar no volante depois que você bebe.